Alunos, bom dia aos senhores. Só um minutinho aqui, alunos, eu ativarei a câmera para ficar mais fácil e para que vocês consigam me ver, ok? Vamos lá. Primeiros povos do continente americano. A lembrá-los, alunos, das nossas últimas aulas, eu mencionei para vocês sobre algumas teorias que explicam o aparecimento e o surgimento dos povos do ser humano no continente americano. Ainda, alunos, na nossa última aula foi ofertada uma oportunidade relacionada ao projeto literário oferecido pela Secretaria Municipal de Educação, em que foi discutido abertamente, de forma clara e precisa, sobre o período pandêmico com o qual nós vivenciamos. Nessa aula de hoje, nós retornaremos o conteúdo para os primeiros povos do continente americano, e dentro desse conteúdo nós faremos algumas abordagens que se relacionam à forma e às teorias que nós já havíamos mencionado em algumas aulas passadas. Pois bem, alunos, eu vou iniciar a leitura do texto e na medida em que a leitura for sendo realizada, eu farei alguma explicação e quaisquer dúvidas que vocês tiverem, recorram ao grupo no horário da aula, ok? A lembrá-los que é somente no horário da aula. Após, eu não poderei respondê-los e eu não irei respondê-los, como alguns alunos, por exemplo, enviaram dúvidas sobre o conteúdo da última aula em um momento inadequado. Infelizmente, eu não pude respondê-los. Bom, vamos lá. Antes da chegada dos europeus, o continente americano era habitado por uma população heterogênea, com diferentes costumes e modos de vida. Nós já vimos que quando os primeiros europeus chegaram no continente americano, eles encontraram uma população aqui avaliada em cerca de mais de 50 milhões. E essas populações estavam organizadas de formas variadas. Quando o navegador genovês Cristóvão Colombo chegou à América em 1492, encontrou um território povoado há milênios, que os europeus chamavam de Novo Mundo. Pensando ter chegado às Índias, Colombo chamou os nativos de índios, e foi com esse nome que eles passaram para a história ocidental. Nós sabemos, alunos, que esse termo que é utilizado até hoje, os índios, a população indígena, esse é um termo eurocêntrico, que os europeus imaginaram que tinham chegado ao território das Índias, então denominaram todos os povos que aqui habitavam de índios. Mas, na verdade, cada povo que aqui habitava fazia parte de um determinado agrupamento. Nós tínhamos os Tupi, os Guarani, os Chavantes, os Aruaques, os Maias, os Aztecas, os Incas, entre tantos outros. O vasto continente americano era ocupado por vários povos que haviam desenvolvido diversas culturas. Os maias e astecas viviam no território do atual México e os incas habitavam a região onde fica o Peru. Tais culturas são chamadas de pré-colombianas, pois existiam antes da chegada de Colombo. Muitos desses povos, como por exemplo os maias, quando os europeus chegaram aqui no continente americano, eles já estavam num processo de extinção. Então, até hoje, nós não sabemos o que pode ter acontecido com o povo maia, mas nós sabemos que eles chegaram ao fim. Acredita-se que seja por questões de ordem natural, por exemplo, uma enorme seca que eles enfrentaram, mas nós não sabemos, nós não podemos precisar se foi isso ou se teve outros motivos pelos quais não são do nosso conhecimento. Estudos mostram que as populações ameríndias se desenvolveram a partir de sucessivas ondas migratórias vindo da Ásia, iniciadas entre 40 mil e 50 mil anos atrás. Aos poucos, elas se espalharam por todo o continente americano, diferenciando-se em dois grandes grupos. Como assim, alunos? Nas últimas aulas, eu mencionei para vocês sobre as duas teorias que explicaram, que deram origem aos primeiros povos no continente americano. Dado isso, esses povos que se espalharam por essas terras, eles se dividiram em dois grupos. Primeiro, o dos caçadores e coletores e o dos agricultores. Esses caçadores e coletores, é fácil para que vocês entendam, eles caçavam para sobreviverem e coletavam frutos que já estavam plantados e eles iam, quando eles coletavam os frutos de uma determinada região, ou quando eles caçavam alguns animais, que já se tornava difícil
para que eles realmente mantivessem esse hábito, eles se deslocavam para outro território, então eram grupos nômades. E nós tínhamos o grupo dos agricultores. Esse grupo dos agricultores, eles já cultivavam o seu próprio alimento, então era um grupo que nós podemos chamá-los de sedentários. Nós temos abaixo uma imagem que descreve as possíveis rotas do ser humano para a América. A lembrá-los que nós vimos na última aula as duas teorias. A primeira delas é a teoria do Estreito de Bering, que é essa região aqui. O marcador não está aqui, mas é essa região aqui do Alasca e bem como da Rússia. No período das grandes glaciações, essa região ficou congelada, cerca de 86 quilômetros, então permitiu a travessia do ser humano, que saiu da África, percorreu a Europa, atingiu a América pelo Estreito de Bering. Outras possíveis rotas seriam através da navegação. Então, as navegações, na verdade, elas poderiam, os seres humanos poderiam ter saído dos territórios da Oceania, da Austrália, depois eles foram direcionados para a região da Polinésia até atingirem os territórios da América do Sul. Essas são as duas teorias que explicam o possível aparecimento do ser humano no continente americano. Passemos agora para o grupo dos caçadores e coletores. Eles viviam da caça, da pesca, da coleta de vegetais. Com o tempo, alguns passaram a desenvolver a agricultura rústica, extensiva, cultivando produtos como mandioca, milho e batata. Na agricultura extensiva, o plantio se dá em grandes áreas, com utilização de poucos instrumentos, e quando a terra se esgotava, os grupos que mudavam para uma região mais fértil, utensílios básicos que eles utilizavam, como faca, lanças, eram feitos de pedra e madeira. A maioria desconhecia o uso dos metais. Então, isso se refere ao grupo dos caçadores e coletores. Do ponto de vista sociopolítico, organizavam-se em tribos. Alguns exemplos desses povos, nós temos os iroqueses, os dakotas da América do Norte, os caribes da América Central, os aruacas e tupis guaranias, araucanos e patagônios, que se refere aos povos que habitavam a América do Sul. Ainda nós temos os povos que recebem o nome de agricultores, que tinham uma rígida hierarquia social pela concentração de pessoas em grandes cidades e pelo desenvolvimento material, com produção agrícola intensiva. Eles cultivavam, adubavam, tratavam a terra, permitindo o uso contínuo do solo. O conceito de propriedade privada ainda não existia nessas terras de uso coletivo e o governo centralizava as decisões relativas à agricultura, à construção de obras de interesse comum, tais como diques, aquedutos, muralhas e templos. Os principais representantes desse tipo de sociedade foram os maias, astecas e os incas. Por quê? Foram povos que concentraram seu desenvolvimento em uma sociedade hierarquizada, dividida em camadas. Então, justamente por terem concentrado seu desenvolvimento em camadas divididas, é que eles se organizaram dessa forma. Mas nós tínhamos outros povos. Esses outros povos não eram tidos ou vistos como se fossem sociedades guerreiras. A lembrá-los que esses três povos, incas, maias e astecas, eles faziam parte de sociedade guerreira, então eram extremamente organizados. Bom, como atividade de hoje, alunos, uma atividade simples, tranquila de ser feita. O que vocês farão? Vocês lerão esse texto, Os Primeiros Povos do Continente Americano, e no caderno de vocês escreverão aquilo que vocês entenderam. Após, vocês retirarão uma foto e enviarão para o meu WhatsApp privado, ok? Lembrá-los que vocês terão até as 17 horas e 20 minutos da aula de hoje para me enviarem. Um forte abraço, se cuidem e se necessitarem sair, recorram a pelo menos 2 máscaras, ok? Muito obrigado, alunos. Até mais.